A polícia interroga Neymar neste momento no Rio de Janeiro. O atleta responde sobre a divulgação de imagens íntimas da mulher que o acusa de estupro. Depoimento de Nájila Trindade Mendes é adiado para amanhã em São Paulo. A modelo comenta o vídeo que mostra o segundo encontro com o jogador em Paris. O atacante é cortado da seleção após lesão no pé direito e não jogará a Copa América. A Justiça Federal em Brasília recebe denúncia contra o ex-presidente Lula por suposto favorecimento à Odebrecht em troca de propina. A acusação também inclui os ex-ministros Antônio Palocci e Paulo Bernardo. A polícia prende ex-corregedor da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, acusado de corrupção. Jair Bolsonaro visita a Argentina em apoio ao presidente Maurício Macri, que tenta a reeleição. Muita razão e menos emoção para decidir o futuro desse país maravilhoso que é a Argentina. O presidente sanciona a lei que permite a internação involuntária de dependentes de droga. Por ordem da Justiça, o médium João de Deus deixa o hospital e volta à prisão em Goiás. A seleção brasileira desembarca em Porto Alegre, onde disputará amistoso contra Honduras. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Um homem de 64 anos foi assassinado dentro de casa em São Paulo. A principal suspeita do crime é uma adolescente. Você vai ver a seguir. Seleção brasileira chega a Porto Alegre com uma dúvida. Quem será convocado para substituir Neymar? Cortado da Copa América, o jogador é ouvido no Rio de Janeiro sobre vazamento de imagens íntimas da modelo Nájila Trindade. A gente volta já já. A modelo que acusa o jogador Neymar de estupro vai depor pela segunda vez amanhã em São Paulo. Hoje a polícia ouviu o primeiro advogado dela e o médico que fez o laudo da modelo. Em entrevista exclusiva ao repórter Roberto Cabrini, Nájila Trindade Mendes explica o segundo encontro com Neymar, diz por que gravou e chora ao fazer um desabafo. Até hoje, Nájila mora no... A defesa de Neymar disse que não vai se pronunciar sobre a entrevista da modelo. Neymar já está no Rio de Janeiro, onde presta depoimento sobre o vazamento de imagens íntimas da mulher que o acusa de estupro. Vamos agora falar ao vivo com a repórter Cláudia Ramos, que está na cidade da polícia, onde o jogador está sendo ouvido. Boa noite, Cláudia. Como é que foi a chegada de Neymar? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Neymar chegou ao Rio pelo aeroporto Galeão, na Zona Norte. Acompanhado da advogada Maíra Fernandes, ele veio aqui para a cidade da polícia, também na Zona Norte. Um batalhão de repórteres e muitas crianças aguardavam o jogador. Neymar não falou com a imprensa. Inicialmente, o depoimento que acontece na Delegacia de Repressão a Crimes de Informática estava marcado para amanhã, mas acabou sendo antecipado. O jogador veio dar explicações sobre a divulgação de uma troca de mensagens com a mulher que o acusa de estupro. A conversa continha fotos íntimas da garota. Ontem, Neymar rompeu o ligamento do tornozelo direito na vitória do Brasil sobre o Catar. A terceira contusão que o jogador sofre na mesma região em pouco menos de um ano e meio. Com o anúncio do corte da Copa América, Neymar vive um dos momentos mais conturbados da carreira de jogador. São de Honduras, no domingo. Sem Neymar, a seleção brasileira desembarcou no início da noite em Porto Alegre, local do próximo amistoso contra Honduras, neste domingo. O repórter André Rosseto está no hotel onde a seleção ficará hospedada na capital gaúcha. Boa noite, André. Como é que estava o clima por aí na chegada dos jogadores? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Olha, o clima foi tranquilo na chegada aqui no hotel na Zona Norte de Porto Alegre, mas como não poderia deixar de ser, o assunto principal foi o corte de Neymar. O primeiro a chegar foi o goleiro Alisson. Ele conversou com os jornalistas e disse que a saída do atacante foi uma grande perda para o grupo. A comissão técnica já definiu quem vai ficar no lugar de Neymar. O coordenador técnico da seleção, o Edu Gaspar, disse na chegada aqui que já tem o nome definido. O substituto, inclusive, já sabe, mas falta apenas a divulgação oficial. Os nomes mais cotados são Vinícius Júnior, do Real Madrid, Renato Augusto, do Beijing Guan, da China, Lucas Moura, do Tottenham e Dudu, do Palmeiras. Amanhã a seleção treina no CT da Arena do Grêmio. No sábado tem mais treino, desta vez no estádio Beira-Rio. Raquel.
Obrigada, Andrei. O médium João de Deus voltou hoje para o presídio em Aparecida de Goiânia, em Goiás. O da arma foi preso. A Justiça Federal em Brasília tornou réus o ex-presidente Lula e os ex-ministros Antônio Palocci e Paulo Bernardo. A denúncia, com base em delação da Odebrecht, afirma que a construtora prometeu 64 milhões de reais aos acusados, em troca de decisões para beneficiar a empresa. A defesa de Lula diz que a acusação atribui responsabilidade penal ao ex-presidente por decisões legítimas tomadas por órgãos do governo. Antônio Palocci afirma que vai colaborar com a justiça para o esclarecimento dos fatos. A defesa de Paulo Bernardo diz que irá demonstrar a inocência do ex-ministro ao longo da ação penal. Na primeira viagem oficial à Argentina, o presidente Jair Bolsonaro pediu menos emoção e mais responsabilidade aos eleitores do país vizinho que vão às urnas em outubro. Bolsonaro afirmou ainda que o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia está próximo de ser fechado. Jair Bolsonaro defendeu hoje a permanência dos estados na reforma da Previdência. E governadores elaboraram uma carta de repúdio à retirada de servidores estaduais e municipais das novas regras da Previdência. De todos os partidos também. Foi preso hoje, no interior de São Paulo, um ex-corregedor da Secretaria Estadual da Fazenda. Ele é suspeito de cobrar propina para evitar que fiscais fossem investigados. O ex-corregedor é temporária de 5 dias. O projeto de lei de Jair Bolsonaro, que pode isentar motoristas profissionais do exame toxicológico, divide opiniões. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que permite a internação involuntária de dependentes químicos, sem a necessidade de autorização judicial. A internação vai ser feita em unidades de saúde e hospitais e vai depender da autorização de um médico. Outro detalhe é que a internação ou a saída do dependente da clínica só será feita com o aval da família ou então do responsável. Não havendo nenhum dos dois, o pedido será feito por profissionais de saúde ou assistentes sociais. Um levantamento feito por um site de reclamações mostra que mais que dobrou o número de queixas sobre a cobrança para marcação de assentos em voos. O Procon considera a prática ilegal e multou algumas companhias aéreas. O problema agora nem é mais a compra da passagem. O Senado aprovou um projeto de lei que autoriza empresas privadas a prestarem serviço de saneamento. O texto, que ainda precisa passar pela Câmara, substitui a medida provisória que perdeu a validade na segunda-feira porque não foi aprovada a tempo pelo Congresso. Pode se manifestar à vontade. Em instantes, Supremo Tribunal Federal decide que as empresas estatais só podem ser vendidas com autorização do Congresso. Indústria automobilística registra o melhor desempenho para o mês de maio em 5 anos. Não perca, a gente volta já já. Nós voltamos a falar sobre o depoimento do jogador Neymar no Rio de Janeiro. A repórter Cláudia Ramos está na cidade da polícia e tem as informações ao vivo. Cláudia, com você. Pois é, o depoimento de Neymar, ele terminou agora há pouco. Ele foi ouvido por pouco menos de 1 hora. O carro que trouxe o jogador até aqui à cidade da polícia já está ligado, aguardando a saída do jogador, que deve acontecer a qualquer momento. E nós vemos agora imagens dele chegando na delegacia para prestar depoimento. Ele está mancando e de muletas. E ele deve sair a qualquer momento. O conteúdo do depoimento não foi divulgado. É com você, Marcelo. Obrigado, Cláudia. A indústria automobilística no Brasil registrou o melhor mês de maio em 5 anos, segundo os dados da Associação do Setor. E a previsão para o ano é de um aumento de 11% na produção de veículos na comparação com 2018. Melhor ano. O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje que as empresas estatais só podem ser vendidas com o aval do Congresso Nacional. Mas a maioria dos ministros entendeu que a exigência ela não vale para as chamadas subsidiárias das estatais, que podem ser privatizadas sem autorização dos parlamentares. E municipais. O grupo Rodrimar, que opera no Porto de Santos, pediu recuperação judicial. Segundo a empresa, a medida é imprescindível para honrar os compromissos com fornecedores, funcionários, clientes e credores. O grupo, que não divulgou o valor da dívida, está sendo investigado por supostamente ter sido beneficiado por um decreto do então presidente Michel Temer em 2017.
E agora o futebol. O Cruzeiro conseguiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil num jogaço contra o Fluminense. E a gente fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau.